Bom, bem-vindo de volta, você que nos acompanha. Abre comigo em 2 Timóteo, capítulo 3, por favor. O pastor Hélio tem falado sobre o fim dos tempos. E eu quero usar essa passagem aqui para a gente trazer algo que nos edifica nessa noite. Quantos aí vieram para ser edificados nessa noite? Eu também, amém. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Quem já achou, diga amém. Quem não achou, diga espera por mim, pastor. Tá bom. O celular travou, pastor, aleluia. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. E o apóstolo Paulo aqui dá um alerta para o seu filho na fé, Timóteo. E eu quero que a gente receba esse alerta. Mas ao receber esse alerta, nós vamos também receber uma promessa. Tema da minha mensagem de hoje: promessas para os tempos difíceis. E o apóstolo Paulo, ele não nega isso para Timóteo. Ele deixa bem claro para Timóteo: Timóteo, preste atenção. Sabe, porém, isso: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Não importa o quanto a gente ore, o que a palavra descreve é que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: se prepara, aleluia. É tempo da gente se preparar. Uma das coisas que nós estamos fazendo ao nos reunir é nós estamos nos preparando. Nós estamos nos preparando para ouvir a voz de Deus, para a gente saber a direção correta, no tempo correto, da maneira correta. E nós sabemos que nós estamos vivendo nesses últimos dias. E esses últimos dias serão dias tão difíceis, diz o apóstolo Paulo. Se você der um pulinho lá no verso 13, o verso 13 diz assim: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior. Você já acha que está ruim? No fim dos tempos vai de mal a pior. Boa notícia, aleluia. Vai de mal a pior, mas para quem? Para os impostores, para aqueles que não vivem na verdade, para aqueles que não têm a verdade no seu coração. E o apóstolo Paulo, ele está querendo deixar isso bem claro para Timóteo. Paulo está escrevendo para Timóteo para que as pessoas sejam avisadas, assim como nós estamos sendo avisados. Nessa série que o pastor Hélio tem pregado, ele tem nos avisado. Ele tem nos dado determinadas linhas guias para que nós possamos entender os fins dos tempos. E para com que a gente não caia na armadilha do inferno, de ficar para baixo, de ficar down. Deus é um Deus que vai levantar a nossa cabeça ainda no fim dos tempos. Eu e você não vamos ficar sem esperança no fim dos tempos. Eu e você nos reunimos, colocamos palavra para dentro, para que quando chegar aquele dia, nós estejamos sempre olhando para Ele até o final, esperando a vinda dEle de braços abertos. Mas isso não quer dizer que os tempos difíceis não vão vir. E é o que o apóstolo Paulo está falando com Timóteo: se prepara porque vem tempos difíceis. Tempos muito difíceis. E ele fala, eu acho interessante isso, porque ele usa essa palavra sabe. E essa palavra sabe no grego é a palavra gnosko. E gnosko fala de conhecimento. É como se Paulo estivesse falando para Timóteo isso: entenda esses fatos, reconheça o que está acontecendo, não fique alienado. Imagina hoje se você chegasse para uma pessoa e a pessoa virasse para você e falasse: por que você está de máscara? O que está acontecendo? Você ia falar: que isso? Não, espera aí. Nem no celular você sabe do que está acontecendo. Paulo não estava dizendo para Timóteo: negue a realidade. Ele está querendo que Timóteo se posicione naquela realidade. E eu e você vamos crescer na verdade, porque nós vamos nos posicionar, mesmo em frente às coisas que acontecem ao nosso redor. Eu e você não vamos nos amoldar ao que está acontecendo, mas eu e você também não vamos ficar alienados.
Por isso nós temos que descobrir, e nós descobrimos as armadilhas do diabo pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem vai nos alertar, quem nos alerta, quem nos ajuda. Então Paulo está falando para Timóteo, não fique alienado ao que está acontecendo, esse tempo vai ser um tempo difícil. A palavra difícil aqui no grego, halepos, significa, olha só, algo severo, selvagem. O negócio vai ser tão brabo, que é um negócio selvagem. É assim que Paulo descreve os tempos difíceis. Algo difícil, perigoso, feroz, cruel, difícil de se lidar. Ou em outras palavras, tempos trabalhosos. Acabou o tempo da gente apenas ouvir uma mensagem e não fazer nada com ela. Eu e você precisamos nos preparar para os tempos difíceis. Eu e você precisamos nos preparar para nós enfrentarmos as turbulências da vida. É o que o Espírito Santo está fazendo com a gente, Ele está nos preparando. Mas mesmo que Paulo diga a Timóteo para ele não ficar alienado, eu gostei disso. Ao mesmo tempo, ele aconselha Timóteo a focar no que ele já tinha. Vou repetir essa frase. Mesmo que Paulo diga a Timóteo para não ficar alienado, ou seja, perceber as coisas que estão ao seu redor, ao mesmo tempo, ele diz para Timóteo, foque no que é correto. Vá lá no verso 14 comigo, por favor. No verso 14, ele diz, tu, porém, fala assim, é o meu caso, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E ele fala não somente do ministério apostólico de Paulo ter ensinado a Timóteo, mais para frente no verso 16, ele vai falar da interação com o Espírito Santo, pois toda a Escritura é inspirada por Deus. Então Paulo está querendo dizer aqui para Timóteo, não foi somente eu que te ensinei, lembra que a Escritura é inspirada por Deus, você aprendeu do próprio Espírito Santo, então fica com aquilo que você aprendeu do Espírito Santo. É por isso que o apóstolo João, lá em 1 João, capítulo 2, verso 20, verso 27, vai dizer, vós tendes a unção, e não tendes necessidade que ninguém vos ensine acerca dessas coisas. O apóstolo João não está querendo dizer que a gente não mais precisa de mestre. O que o apóstolo João está querendo dizer é que eu já ensinei vocês, e vocês já receberam por inspiração do Espírito Santo. Agora estão chegando falsos mestres, então não recebam o ensino deles, porque vocês já têm o Espírito Santo dentro de vocês, o Espírito da verdade, diz Jesus em João capítulo 14, 16, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, já está dentro de vocês, fica com aquilo que vocês já aprenderam. Nos últimos dias, nós vamos precisar nos fincar cada vez mais naquilo que a gente já aprendeu. É por isso que em Hebreus capítulo 5, o escritor de Hebreus vai falar lá para quem ele está escrevendo, que já era tempo daqueles homens, daquelas mulheres serem mestres, mas eles não sabiam nem mesmo os princípios elementares. E ele fala assim, e tendes necessidade que alguém vos ensine de novo. A palavra necessidade ali no grego tem um sentido de que eles não tinham aprendido nada. Entrou por um lado, saiu por outro. E demorou tanto tempo, que quando o escritor de Hebreus está escrevendo ali para eles, ele falou, vocês já estavam no tempo de serem professores, mas vocês ainda continuam no mesmo local. É necessário que a gente ouça o que o Espírito Santo está falando. O pastor Hélio está falando sobre os princípios da semente. É necessário a gente reter a semente, porque se nós não retivermos a semente, a Bíblia diz lá que logo vem o maligno e rouba a semente. E sem semente nós não conseguimos resistir no dia mau. Sem semente
nós não conseguimos resistir no dia mau. O que o Espírito Santo está plantando no teu coração e no meu coração são sementes. Ele planta semente e ainda te ajuda a regar. Mas tudo que eu tenho que fazer é abrir o meu coração. Porque às vezes o que a gente faz é atolar a semente com tanta informação, com tanta coisa, que o Espírito Santo quer regar a semente e não tem espaço para ser regada. No fim dos tempos, nós vamos precisar cada vez mais nos abrir ao Espírito Santo e ficar com aquilo que a gente já aprendeu. Pastor, mas é tão elementar. É isso que o escritor de Hebreus fala. Fica com o elementar. Se for necessário, fica com o elementar. Fica com aquilo que é principal. Porque esse elementar, ele não é básico somente, ele é vital para a nossa sobrevivência. É vital. E o apóstolo Paulo então fala isso para Timóteo. Verso 14, tu porém permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio, aqui fala da aplicação da verdade, para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, de que a mulher de Deus, diga é o meu caso, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. A palavra perfeito aqui é maduro, teleios, maduro, que chegue à maturidade e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ele está falando que ainda que tenham dias difíceis, eu e você vamos continuar crescendo, e eu e você vamos continuar operando e fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Por toda a Bíblia, a gente pode ver que Deus nos ajuda a passar por tempos difíceis. Salmo 23, verso 4, ainda que eu ande pelo vale das... Você vai lendo ali, Salmo 23, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele me leva às águas de descanso. E você vai lendo, daqui a pouco chega no verso 4, aquele negócio desce, ainda que eu... Não, pastor, andar pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Paulo está dizendo, você não precisa ter medo ao passar pelos dias difíceis, porque Ele está conosco, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. O que nos ajuda a passar pelo dia difícil é saber, Ele está comigo. Senhor, obrigado, tu estás conosco, você está comigo. É promessa dele. Jesus, quando ascende aos céus, ele deixa uma promessa. Eu vou deixar com vocês o outro Consolador. E essa palavra outro no grego tem o sentido de um do mesmo tipo. Ele pensa da mesma forma, ele fala do mesmo jeito, ele age da mesma maneira, ele é como eu sou. Ele tem a mesma natureza, ele tem a mesma identidade. Então, ainda que eu vá, vocês não vão ficar órfãos. Vocês vão ter o que chama o apóstolo Paulo de o espírito da adoção, pelo qual eu e você, ainda no dia mau, podemos clamar Abba Pai. Você sabia que você tem um pai que cuida de você? E que ainda que o dia esteja negro, e ainda que o dia esteja em trevas, você pode clamar o seu pai. Você tem um pai. Mateus capítulo 6, falando lá no verso 30, a partir do verso 25, das coisas que nós precisamos nesse mundo. No verso 30 diz, mas o vosso Pai Celeste sabe que vocês precisam de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Por quê? Porque eu e você temos um pai. A palavra pai no grego tem o sentido de que tudo origina dele. Se você pegar, a gente usa expressões, o pai da aviação,
Quem é que criou o relógio digital? Quem é que criou o relógio? Quem é que... O pai da aviação moderna, o pai. Está falando que originou de uma pessoa. Eu e você viemos de uma pessoa, nós viemos de Deus. Nós nascemos de Deus, nós temos um Pai. Eu e você não podemos passar pelos dias difíceis como qualquer outra pessoa nesse mundo passa, sem esperança. Eu e você temos esperança, e se nós temos esperança, eu e você somos luz no meio das trevas, para trazer esperança para esse mundo, para dizer: eu tenho a solução na minha vida. Eu experimentei a solução na minha vida, e a solução para a sua vida, é uma pessoa, é Jesus Cristo, Rei da Glória. Então entra nesse barco comigo. Tu estás comigo em tempos bons ou em tempos ruins. Olha só o verso 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão em dias bons ou em dias ruins. Está vendo como é que a certeza tem que estar tão forte no nosso coração? Porque o que o inferno quer roubar na nossa vida é a certeza. O negócio começa a ficar meio, sabe, apertado. A primeira coisa que foge é a certeza. Mas quando eu tenho um relacionamento com um pai que me ama, eu sei que bondade e misericórdia são expressões de quem Ele é. Elas certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Em dias de vale, lá embaixo. Em dias de montanha, lá em cima. Em dias escuros ou em dias claros. A certeza é todos os dias. Fica algum dia de fora? Todos os dias da minha vida. Olha, João capítulo 17, Jesus fazendo a sua oração no verso 11, diz: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome. É uma promessa. Guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Não peço que os tires do mundo, verso 15, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Então Jesus, na sua oração, não estava falando: não, eu vou tirar eles, eu vou arrancar eles. Não, nós estamos aqui com um propósito. Eu sou luz do mundo, sal da terra. Eu nasci para fazer a diferença. Alguém pode dizer isso? Eu nasci para fazer a diferença. E nós não fazemos a diferença por nós mesmos. Nós fazemos a diferença porque Ele faz a diferença na nossa vida. Não somos nós que somos melhores do que as pessoas. Ele é a melhor coisa que pode acontecer com qualquer pessoa no mundo. Então Jesus diz: eu não oro para que eles sejam tirados do mundo, porque eles vão ser usados no fim do tempo, no fim dos tempos, como luzeiro. Então, Senhor, guarda-os do mal, para que eles cumpram o seu chamado. Se a gente fala de dias maus, enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu me lembrei logo do exemplo de Noé. Gênesis capítulo 6, abra lá comigo. Gênesis capítulo 6. Meu Deus, isso tem que estar forte no nosso coração. Eu não estou sozinho. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Ele está comigo. Gênesis capítulo 6, verso 5. Diz: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado. Ou seja, já tinha acontecido antes. Havia se multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Ou seja, era um dia mau. Era um dia como esse. Era um dia sombrio. Era um dia que parecia que a esperança tinha vazado, saído pela porta.
mas ainda tinha alguém que confiava em Deus. O que eu acho marcante nessa passagem, pula para o verso 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. No meio daquele número de pessoas envolvidos com a maldade, existia alguém que era reto e íntegro de coração e que andava com Deus. Eu acho interessante quando nós lemos aqui em João capítulo 17, a palavra guardar. E a palavra guardar, ela tem alguns significados. A palavra guardar, tereo, no grego, denota um guarda bem atento. Sabe, você vai em um determinado museu, você acha que ninguém está vendo. Daqui a pouco tem um guardinha do seu lado. Outro dia a gente foi ali no Hortifruti, a Polly, acho que ela não notou não, mas a gente entrou conversando, coisa e tal, daqui a pouco tem um cara, acho que ele achou que eu estava com o cara meio mal intencionado. Daqui a pouco está o cara passando, coisa e tal, papapá, tipo, estou te olhando, estou te observando. A gente foi lá na Itália, e fomos lá na Capela Sistina, aquela coisa maravilhosa, papapá, e o pessoal já fala, não tenta tirar foto. E aí você vê os relatos das pessoas, não, porque eu tentei tirar foto, daqui a pouco já tinha um guardinha do meu lado, gritando do meu lado, e aquele mundo de gente, assim, você acha que ninguém vai te achar. Sempre acha. Porque tem um guarda observando. Quando Deus diz que Ele vai nos guardar, a Bíblia fala que Ele está bem atento. Abra no Salmo 121 para você ver uma coisa. Existe um guarda bem atento com a minha vida e com a sua vida. Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. O nosso Deus é um guarda bem atento. Ele está atento. Ele, como bom pastor, ele tem que ser bem atento. Ele tem que observar para ver se não tem uns lobos vorazes tentando arrancar a ovelha. Ele é bem atento. Ele cuida de mim, de você. A palavra tereo, guardar, também significa proteger. Olha só que legal. Proteger de qualquer perda, de qualquer lesão. Mais uma vez, essa palavra significa ficar de olho. Olha só o que diz Êxodo. Você lembra quando aquelas pragas estavam acontecendo no Egito? Mas existia um lugar em específico que Deus tinha delimitado. Ali a praga não chega. Terra de Gósen. Olha só o que diz Êxodo 8, 22 a 23. Naquele dia, separei a terra de Gósen. A palavra separar ali, santificar. Ou seja, quando Deus nos santifica, na santificação também há proteção na nossa vida. Separei a terra de Gósen
em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio dessa terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo, amanhã se dará esse sinal. Outra passagem, capítulo 9, verso 25 e 26, por toda a terra do Egito, a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais, feriu também a chuva de pedras toda a planta do campo, e quebrou todas as árvores do campo, somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. Porque Deus guarda o seu povo. Deus protege o seu povo de toda perda e de toda lesão. Mas onde é que eles estavam? Na terra de Gósen. Se tivesse fora da terra de Gósen, pegava. Mas porque eles estavam guardados. Por isso que a Bíblia, o Novo Testamento, fala muito de nós estarmos em Cristo Jesus. A nossa proteção é estar em Cristo Jesus. A nossa delimitação é estar em Cristo Jesus. É por isso que Gênesis vai falar do jardim do Éden. A palavra jardim no hebraico tem o sentido de uma delimitação. A palavra jardim também tem o sentido de uma cerca que protege. Ou seja, quando Deus delimita algo na sua vida, Ele está te protegendo. Aleluia. E às vezes a gente parece, que a gente fica naquele modo adolescente, que a gente acha que é adulto o suficiente, mas não tem a maturidade de tomar algumas decisões na vida, e a gente acha que pode pular a cerca, que nada vai acontecer. E Deus está falando, cara, fica dentro da cerca, porque estar dentro da cerca é a sua proteção. Estar em Cristo é a sua proteção. Não saia do limite de Cristo. Cristo é a sua proteção. Aleluia. É por isso que quando estava tudo acontecendo lá na época de Noé, onde é que eles estavam? Dentro do limite estipulado. E qual era o limite estipulado? A arca. A arca mostrava ali o plano de redenção mais uma vez para o homem. Em Cristo nós somos redimidos, em Cristo nós somos salvos, por causa de Cristo nós somos salvos. Ele é o nosso limite perfeito. 1 João capítulo 5, verso 18, na Bíblia Amplificada Clássica, diz: nós sabemos absolutamente que qualquer pessoa nascida de Deus não pratica deliberadamente e com conhecimento de causa o pecado. Mas aquele que foi gerado por Deus, ou seja, Jesus, cuidadosamente cuida e protege. A presença divina de Cristo dentro dele o preserva contra o mal. E o perverso não segura, se apega ou toca nele. Em Cristo, o diabo chama você de ensaboado. Aleluia. Ele tenta pegar, mas não consegue. Já conheceu aquela pessoa ensaboada? Você vai falar alguma, não, pastor, porque não consegui ir, coisa tal, é sempre um ensaboado, sempre dá uma desculpa. Em Cristo, para o diabo, eu e você somos um ensaboado. Porque ele tenta pegar, ele não consegue, ele não tem lugar para pegar. Ele não consegue achar uma oportunidade para te pegar. Porque você está atento. Foi isso que Paulo falou para Timóteo. Fica atento, fica ligado no dia mau, fica ligado no que está acontecendo, mas com foco na realidade de que Deus é aquele que cuida de você. A palavra guardar significa segurar firme. Em João 17, Jesus disse: eu não peço com que eles sejam tirados do mundo, mas guarda-os. Isso quer dizer que Deus está segurando você firme. Vira para o teu irmão e fala assim: você não é uma pipa voada. Deus está segurando você. Com a sua mão de amor, Ele está segurando você. Segurando firme. Segurando firme.
Sua vida está no controle de Deus. Nos últimos dias a gente tem que lembrar disso. A minha vida está no controle de Deus. Eu anotei aqui uma coisa que o pastor Hélio sempre fala: não olhe para as aparentes derrotas. Porque o que as aparentes derrotas querem fazer com a gente é tirar a nossa esperança, é minar a nossa fé. Então não olhe para as aparentes derrotas, olhe para Jesus Cristo que garante a sua vitória. Isaías 41:13, na King James atualizada, diz: porque eu, o Senhor, o teu Deus, te seguro pela mão direita. Eu te seguro e te declaro: não temas, eu te ajudarei. Meu Deus, eu te ajudarei. Para terminar, essa palavra tereo, guardar, significa manter e preservar no mesmo estado. Não, pastor, o que importa é que a gente chegue no final. A gente chega todo trucidado, mas chega. Não é isso que essa palavra quer dizer, não. Eu me lembrei logo do Rock, né? No final do Rock 1. Né? Todo trucidado lá, gritando pelo nome da esposa. Não conseguia nem falar direito. Quando ele começa o Rock 2, o cara ainda está todo trucidado ainda. Não, Deus não quer que você chegue no final de qualquer maneira. A palavra guardar significa manter e preservar o mesmo estado. Vamos terminar com o Salmo 91. Eu amo o Salmo 91. Lembrei o nome da mulher. Adrian. Você está aqui, estou tentando lembrar o nome da mulher do cara do filme. Adrian. Salmo 91. Para terminar de maneira espiritual. Aleluia. Pastor, tudo que eu lembrei daquela mensagem foi Adrian. Pronto, você já lembrou que não é assim que você vai terminar. Aleluia. Salmo 91. Aleluia. Fique de pé comigo, por favor. Aleluia. Noé estava na arca. O povo estava na terra de Gósen. Isso fala de habitar, de ter um lugar fixo, um lugar certo. Deus delimita para Noé: você vai para dentro da arca, você não vai fugir para o monte. Noé podia ter pensado: é melhor eu ir para aquele monte lá. A Bíblia diz que a terra inteira ficou coberta de água. E Noé só escapou porque ele estava no lugar onde Deus falou para ele estar. E aqui diz no Salmo 91: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Onipotente, Ele pode. Não sei o que você deve estar passando, pensando. Talvez nesse dia difícil, nesse dia mau. Pastor, o senhor não sabe o quanto esse negócio é difícil. Mas o salmista diz aqui: aquele que descansa à sombra daquele que pode tudo. Eu descanso, Ele pode. Eu descanso porque Ele pode. Não é nem por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Então eu descanso porque Ele pode, Ele tem todo o poder. Diz ao Senhor: o meu refúgio e o meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste
que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia, nem do Covid que está pelo mundo. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás. Está na Bíblia, gente, está na Bíblia. Eu acredito na Bíblia, está na Bíblia. A Bíblia é Deus falando comigo, está na Bíblia. Toda a Escritura é inspirada por Deus, está na Bíblia, eu acredito. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois dissestes. O apóstolo Paulo diz: eu criei, por isso eu falei. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Toda honra e toda glória ao nosso Rei. Toda honra e toda glória ao nosso Rei. Te louvamos, Jesus, te louvamos. Um Deus que nos guarda, aleluia. Um Deus que nos guarda. Timóteo, saiba que nesses dias, nos últimos dias, os dias vão ser maus, mas vão ser muito maus. Mas se mantém firme, Timóteo, porque você tem um Deus que te guarda, e você vai completar aquilo que Deus te criou para você completar. Eu é que sei que planos eu tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês desejam. A palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, mas prosperará naquilo que eu designei. Você sabia que quando você veio à existência, Deus disse: haja vida dentro de você? Você é uma palavra que se fez carne. Jesus era o próprio amor de Deus em ação. Você é Jesus em ação. A mesma unção de Jesus está em você. Cristo, a unção de Deus, é o mesmo Espírito, é o Espírito Santo. Por isso Jesus diz: vocês vão fazer, sabe essas obras que eu fiz? Vocês vão fazer obras ainda maiores. Porque não é na unção, não é na força de vocês, é na unção que habita dentro de vocês. Vocês não vão terminar como vocês começaram. Jó vai nos lembrar no finalzinho de Jó 42, que o segundo estágio de Jó foi melhor do que o primeiro. O seu segundo estágio não vai ser pior, mas para isso nós precisamos nos apegar a Ele. Nós precisamos ser um com Ele. Era isso que Jesus estava orando em João capítulo 17, para que eles fossem um, como nós somos um. Senhor, nós te louvamos nessa noite. Que privilégio, Senhor, poder te honrar. Que privilégio poder te adorar. Que privilégio, Senhor, poder levantar a nossa voz e dizer que nós confiamos em Ti. E que ainda que o mundo tenha tanto desespero,
Poxa, Jesus, mas parecia que estava indo tão bem. E parece que voltou um montão de lockdown por aí. Eu continuo crendo. Eu continuo crendo. Aquele que guarda a minha vida não dorme. Eu continuo crendo. Aleluia. Não sei o que você talvez esteja passando na sua família. Eu continuo crendo. E ainda que os dias sejam difíceis e parece que o negócio já morreu, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, eu todavia louvarei ao Senhor, porque eu continuo crendo. Aquele que crê evidentemente cantará. Senhor, nós louvamos o teu nome e nós te honramos. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Depositam suas coroas ao Cordeiro de Deus. Os santos e os anjos se prostram ante a ti, e os anciãos depositam suas coroas ao Cordeiro de Deus. Sim, tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno, tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem
promessa. Obrigado por falar com o nosso coração. Obrigado porque a Tua palavra traz paz, traz consolo. Tua palavra nos chama para perto. Tua palavra nos edifica. Tua palavra, Senhor, nos empurra para que nós possamos andar pela fé, porque nós sabemos que não há outro caminho e não há outra maneira de andar, de viver, porque a Tua palavra diz que o justo viverá pela fé. Então é dessa maneira que nós te louvamos, é nessa maneira que nós recebemos a Tua palavra, nós recebemos pela fé. É nessa maneira que nós vivemos, é nessa maneira que nós oramos. Oramos pela fé, sabendo que Tu ouves a nossa oração, Senhor. Tu ouves a nossa voz, aleluia. Até mesmo quando clamamos por socorro, nós sabemos a quem clamar por socorro, porque Tu és um Deus que ouves a nossa voz. Tu és um Deus que se importa. Tu és um Deus que ama, Tu és um Deus que valoriza. Nós te louvamos nessa noite mais uma vez. Nós louvamos o Teu nome, o nome maravilhoso de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Sente-se um pouquinho. Você que nos acompanha pela internet, Deus é a tua esperança, Ele é a tua certeza. Ainda que a gente passe por dias maus, Ele está conosco. A gente vai terminar a nossa transmissão. Eu quero que você guarde isso. Deus está com você, tá bom? Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. A gente se vê novamente no domingo de manhã, 8h30 da manhã. Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus.